Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Mas Jonas desceu ao fundo do navio e, tendo-se deitado, estava num profundo sono. Jonas 1,5. Nos é dito, antes que este fato seja mencionado, que Deus enviou um grande vento ao mar para alcançar o navio em que Jonas estava navegando em direção a Tarsis. As grandes rodas da providência estão continuamente girando em cumprimento dos propósitos de Deus em relação ao seu próprio povo. Para eles, ventos sopram e tempestades se levantam. É algo maravilhoso que toda a engrenagem da natureza seja feita para servir ao propósito divino da salvação dos seus eleitos, todos os redimidos. Eu estava em uma fábrica de lapidação de diamantes em Amsterdã e observei que havia rodas enormes girando e muita energia sendo desenvolvida e consumida. Mas quando olhei para o pequeno diamante, em alguns casos, um muito pequeno mesmo, sobre o qual aquela energia estava sendo direcionada, pareceu-me muito notável que toda aquela força fosse concentrada em um objeto tão pequeno, mas muito precioso. De forma semelhante, todas as rodas da providência e da natureza, por maiores que sejam, são trazidas a agir por habilidade divina e amor sobre algo que parece ter pouco valor para muitas pessoas, mas que para Cristo tem um valor inestimável, a saber, uma alma humana que o Pai deu a ele na eternidade. Aqui está este judeu de aparência comum, nomeado como Jonas, de acordo com uma regra geral de que muitas vezes os nomes vão em sentido contrário ao caráter do nomeado. Jonas quer dizer uma pomba, mas pelo menos nesta ocasião ele se parecia mais com o corvo que não voltou para a arca. E por causa deste único homem, este profeta totalmente amargurado, o mar deve ser agitado em tempestade, e uma embarcação inteira e várias pessoas devem ter suas vidas colocadas em perigo. Usarei o caso de Jonas como uma lição útil para o povo de Deus, e posso fazê-lo com toda a justiça quando nos lembramos de quem Jonas era. Esta verdade é muito abrangente, não é possível exagerá-la. O vasto universo é apenas um palco para a manifestação da graça de Deus. E todas as coisas materiais que existem agora serão deixadas de lado quando o grande drama da graça for concluído. O universo material é apenas o andaime para a Igreja de Cristo, para os eleitos de Deus. É apenas a estrutura temporária sobre a qual o maravilhoso mistério do amor redentor está sendo levado à perfeição. Veja então que, assim como o grande vento foi levantado para seguir Jonas e levá-lo de volta ao caminho do dever, todas as coisas trabalham juntas para o bem do povo de Deus. E todas as coisas que existem estão sendo curvadas e inclinadas para o único e solene propósito eterno de Deus, a salvação dos seus escolhidos. Como podemos ver em Jonas, um eleito jamais escapará das mãos da misericórdia. Mas observe também que, enquanto Deus estava acordado, Jonas estava dormindo. Enquanto as tempestades sopravam, Jonas estava dormindo. É uma visão estranha, ó cristão, que você seja um elemento importante no universo e, no entanto, não saiba disso ou não se importe com isso. Que todas as coisas estejam mantendo o seu lugar e tempo adequados para você, mas você é o único que parece não perceber isso e, portanto, cai em um estado sonolento, letárgico. Tudo ao seu redor está desperto para o seu bem, mas você mesmo está dormindo, assim como o profeta fugitivo estava enquanto a tempestade rugia. Primeiro, Jonas era um crente em Deus. Ele não adorava falsos deuses.
adorava apenas o Deus vivo e verdadeiro. Ele era um crente confessado e declarado em Jeová. Ele não tinha vergonha de dizer, mesmo quando sua conduta o expunha a críticas e quando não havia ninguém para apoiá-lo: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. No entanto, embora fosse um crente em Deus, ele estava na parte inferior do navio, profundamente adormecido. Ó homem cristão, um verdadeiro homem cristão também, se estás em uma condição semelhante, como é que podes estar adormecido sob tais circunstâncias? Não deveriam os privilégios e a honra que o fato de seres um crente te trouxe pela graça divina impedir que sejas um adormecido, inativo, descuidado, indiferente? Posso estar me dirigindo a dezenas de Jonas, aqueles que são realmente povo de Deus, mas que não estão agindo como se fossem escolhidos do Altíssimo, mas estão esquecidos da sua eleição, sua redenção, sua santificação, a vida que começaram a viver aqui embaixo e a glória eterna que os espera no futuro. Além de ser um crente, ou como uma consequência natural de ser um crente, Jonas era um homem de oração. Entre toda a tripulação daquele navio, ele era o único homem que sabia como orar ao único Deus vivo e verdadeiro. Todos os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus. Mas essas eram orações vãs, porque eram oferecidas a ídolos. Não podiam prevalecer, porque eram dirigidas a deuses mudos e mortos. Mas aqui estava um homem que sabia orar, e orar corretamente também. E, no entanto, ele estava dormindo. Homens e mulheres de oração, vós que tendes as chaves do reino dos céus balançando em vosso cinturão, vós que podeis pedir o que quiserdes e vos será concedido, vós que muitas vezes no passado prevalecestes com Deus em oração de luta, vós que recebestes inúmeras bênçãos em resposta às vossas súplicas, podeis estar como Jonas dormindo em tempo de tempestade? Será possível que aquele que conhece o poder da oração o esteja restringindo? Que aquele a quem Deus concedeu esse privilégio especial não esteja se beneficiando dele? Receio que esse possa ser o caso de alguns de vós. E ao olhar para Jonas, um homem de oração adormecido pecaminosamente, não posso deixar de sentir que posso estar falando com muitos outros que estão exatamente na mesma condição. Além disso, Jonas não era apenas um homem crente e um homem de oração, mas também era um profeta do Senhor. Era alguém a quem Deus havia falado e por meio de quem Deus havia falado. Era um ministro, ou seja, um dos servos enviados por Deus, embora não estivesse no seu lugar adequado quando estava no navio, navegando em direção a Tarsis. Mas podem os ministros de Deus negligenciar seu dever assim? Se naquela época alguém me perguntasse: onde está o profeta do Senhor? Talvez o único profeta de sua época, ou pelo menos o homem mais eminente do seu tempo. Se me perguntassem: onde está ele? Eu diria que ele deveria ser procurado no meio das multidões da densa população de Nínive, cumprindo a missão do seu mestre com fé inabalável. Ou então poderia ser encontrado entre os milhares de Israel, denunciando seus ídolos e seus caminhos perversos. Mas quem teria pensado em encontrar Jonas adormecido em um navio como aquele? Ele é um vidente, mas não vê, porque está profundamente adormecido. Ele é um vigia, mas não está vigiando, pois está sonolento e dormindo. Tudo está em confusão, mas este homem, sobre quem repousa a unção divina e a quem Deus deu uma mensagem para multidões de seus semelhantes, está dormindo em vez de testemunhar. Venha, Senhor pregador, cuide de si mesmo enquanto falo sobre Jonas, e eu mesmo receberei a mensagem enquanto falo com você, pois este é um assunto que deveria atingir a todos nós, sobre os quais repousam grandes responsabilidades e a quem são concedidos altos privilégios. Mas todos vocês que amam o Senhor são testemunhas de Cristo de alguma forma, e seria muito triste se vocês, que são chamados a falar em nome do Senhor, mesmo que seja apenas com cada pessoa que você vai encontrando na vida, no trabalho, universidade ou para seus próprios filhos, estivessem dormindo quando deveriam estar bem acordados e ativos. Que o Senhor desperte vocês, pois vocês são as pessoas erradas para estarem dormindo.
Vocês, acima de todos os outros, devem ter os olhos bem abertos e vigiar dia e noite para ouvir o que Deus, o Senhor, falará com vocês e o que Ele deseja que vocês digam aos ímpios ou ao seu próprio povo escolhido em seu nome. Também é digno de nota que, no exato momento em que Jonas estava dormindo no navio, ele não era apenas um profeta, mas um profeta com uma missão especial. Ele não estava de folga, pelo contrário, estava ordenado por um mandado especial sob o selo e a assinatura do rei a ir imediatamente a um determinado lugar e lá entregar a mensagem do rei. No entanto, lá estava ele, adormecido nesse navio, indo exatamente na direção oposta à que lhe for ordenada. Quando os profetas dormem, isso deveria acontecer depois de terem cumprido sua missão e entregado sua mensagem. Mas Jonas não tinha ido em uma missão do Senhor, nem havia entregado a mensagem do Senhor. Pelo contrário, ele havia se recusado a obedecer ao seu Senhor e fugido do caminho do dever. E aqui ele está, profundamente adormecido nos porões do navio. Ó, queridos irmãos e irmãs, se pudéssemos dizer honestamente que nossa própria obra para o Senhor está completa, poderíamos ser um pouco desculpados se descansássemos. Mas nossa obra de vida está terminada? A minha certamente não está. Parece que mal começou. A sua está concluída, meu irmão, minha irmã. Você viveu de tal forma que pode ficar perfeitamente satisfeito com o que fez? Não seria motivo de tristeza para você se lhe fosse assegurado que não teria mais oportunidade de glorificar a Deus na terra? Acredito que você sentiria isso muito. Bem, então, como você pode estar disposto a ser indiferente, frio e morto, quando tanto da obra de Deus está diante de você e mal foi tocada até agora? Tudo o que você e eu fizemos até agora tem sido como trabalho de aprendiz. Estamos apenas nos aquecendo. Ainda não nos tornamos operários experientes na grande oficina de Deus. Certamente não podemos nos considerar mestres sábios da construção. Poucos de nós, se algum, atingiram esse grau. Então, não vamos dormir. Ó Senhor, que vergonha para ti! Adormecido nas primeiras horas da manhã, um homem pode descansar quando fica cansado após um longo dia de trabalho, mas ainda não. Com todo esse trabalho a ser feito, com a missão do rei pressionando sobre nós, com o chamado dos milhares de Nínive ressoando em seus ouvidos, Jonas, o mensageiro designado por Deus, não deveria ter sido encontrado adormecido nos porões do navio. Este, então, é quem o homem era. Ele era um homem crente, um homem de oração, um profeta e um profeta sob uma comissão especial. Mas onde ele estava? Aonde ele tinha ido? Bem, ele tinha descido para o porão do navio, ou seja, ele tinha ido para onde esperava não ser observado ou perturbado. Ele tinha ido para o porão do navio, não entre a carga, pois os marinheiros a lançaram ao mar. Mas o barulho não acordou o profeta adormecido. Ele não estava no convés, pronto para assumir a vigia, mas ele se afastou o máximo que pôde. E conheci pessoas cristãs que tentaram, na medida do possível, se esquivar. Possivelmente, elas não estão vivendo de forma inconsistente, nem fazendo, aos olhos dos outros, algo flagrantemente pecaminoso, mas simplesmente se retiraram dos negócios do Mestre. Elas encontraram um lugar tranquilo onde ninguém as nota. Eu me pergunto se existe um homem cristão que foi morar em uma vila do interior, onde ainda não disse nada por Cristo, embora, quando morava em Londres, fosse um trabalhador ocupado para Deus. Ele, como Jonas, foi para os lados do navio, para um lugar tranquilo onde ninguém pode vê-lo. Ao seu redor há muito poucas pessoas cristãs, talvez quase nenhuma, e ele não quer que ninguém saiba que ele é cristão. Agora, ele gostaria de viver de forma bastante privada. Se lhe perguntassem sobre si mesmo, ele responderia, como Jonas fez: temo a Deus, mas ele não deseja que lhe perguntem nada sobre si mesmo. Ele não quer que as pessoas fixem os olhos nele, tem medo de ser muito evidente. Ele diz que sempre foi de uma disposição reservada, como o soldado que fugiu assim que o primeiro tiro da batalha foi disparado e, portanto, foi morto como desertor. Ele diz que é como Nicodemos, que vê a Jesus à noite,
ou como José de Arimateia, um discípulo, mas em segredo, por medo dos judeus. Ele foi para o porão do navio, embora em outro momento tenha sido um dos trabalhadores mais ativos para Cristo. Ele também foi para um lugar onde não irá dar uma mãozinha em qualquer serviço que precise ser feito. Ele costumava estar no núcleo de ensino da igreja, mas diz que já teve sua vez nisso e não pretende fazer mais nada. Talvez ele tenha sido diácono de uma igreja, mas agora não deseja mais ocupar essa posição. Ele diz que há muitos problemas e trabalhos relacionados a esses cargos, e ele pretende evitar tudo o que lhe cause problemas ou o mínimo esforço no futuro. Houve um tempo em que ele se deleitava em pregar a palavra, e naqueles dias, se alguém dissesse que ele viveria em silêncio e não falaria em nome de Cristo, ele teria ficado muito bravo com a pessoa que fez tal afirmação. Mas isso se tornou realidade agora. Jonas não está no convés ajudando a segurar o leme, ou a ajustar a vela, ou a fazer qualquer coisa, nem mesmo dar uma mãozinha para ajudar o pobre navio laborioso. Ele adormeceu no porão do navio, onde ninguém o questiona, pelo menos por enquanto, e onde não há nada para ele fazer. Observe também que Jonas está se ausentando das reuniões de oração. Você pergunta, que reunião de oração? Bem, todos os outros homens a bordo daquele navio estavam clamando ao seu Deus, mas Jonas estava dormindo nos lados do navio. Ele não estava orando, estava dormindo e talvez sonhando, mas certamente não estava orando. E é algo muito ruim quando um verdadeiro servo de Deus, um homem de oração e alguém por meio de quem Deus já falou, começa a entrar em um estado de sono espiritual a ponto de não fazer nada para ajudar a igreja e nem mesmo se unir em oração no momento de perigo. Você conhece alguém em tal estado assim, meu irmão? Sim, você responde, vários. Você está neste estado, você mesmo, irmão? Se sim, que a caridade por pessoas que estão fazendo errado comece em casa. Pode se estender aos outros depois. Mas este chapéu se encaixa em você. Use-o e use-o até que se desgaste e tenha se aperfeiçoado a usá-lo. Esse homem adormecido nos lados do navio representa alguém que nem sequer consegue prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor. No início, ele não queria ser observado, mas agora ele não se importa em observar os outros. Qual é a condição dos milhões de pagãos em terras estrangeiras? Esse é um assunto que ele evita. Ele tem a opinião de que eles serão convertidos em algum momento no futuro, ou que, mesmo que não sejam convertidos, seu destino futuro não precisa estar no seu horizonte. Em qualquer caso, é um assunto com o qual ele não se preocupa. Jonas está adormecido nos lados do navio e parece completamente satisfeito em deixar os milhões de pagãos perecerem. Em relação à Igreja de Cristo em sua casa, às vezes ele ouve que tudo está prosperando, mas por outras fontes é informado de que estamos todos indo para o mal. Bem, ele não sabe qual relatório é verdadeiro, ele não se importa muito. E quanto à igreja da qual ele é membro, ele não se importa com isso? Jonas está adormecido no porão do navio. Ele não é muito notado, se é que é notado, pois os que estão ao seu redor chegaram à conclusão de que ele não serve para nada. E ele mesmo, como eu mostrei a vocês, não presta muita atenção ao que está acontecendo. Embora ao mesmo tempo ele seja um homem de Deus, um homem de oração e alguém a quem Deus usou no passado. Eu me pergunto se essas descrições são aplicáveis a algum dos meus ouvintes. De qualquer forma, sei que elas representam, como em um espelho, a vida de muitos que se declaram cristãos. Esperamos que eles sejam sinceros de coração aos olhos de Deus, mas para nós, sua sonolência é mais aparente do que sua sinceridade. Agora, além disso, o que Jonas estava fazendo naquele momento? Ele estava dormindo em meio a toda aquela confusão e barulho. Que tumulto fora daquele navio, tempestades rugindo, ondas rugindo, e Jonas não era um marinheiro, mas um homem da terra seca. Ainda assim, ele estava dormindo. Certamente, ele devia estar em um estado notável para conseguir dormir através de uma tempestade como aquela. E que barulho também havia dentro do navio,
assim como fora. Todos os outros estavam clamando a seus deuses, e os marinheiros haviam jogado a carga para fora do navio. Então eles devem ter agitado todo o lugar de um lado para o outro. Parece que mal havia oportunidade para alguém descansar, mas Jonas conseguiu dormir em meio a tudo isso. Não importava o barulho que os homens faziam enquanto puxavam as cordas ou jogavam suas mercadorias para fora. Nem quais gritos faziam ao apresentar suas orações aos seus deuses ídolos. Jonas estava dormindo em meio a toda essa confusão e barulho. E, ó homem cristão, ser indiferente a tudo o que está acontecendo em um mundo como este, negligenciar a obra de Deus em um tempo como este, é igualmente estranho. Apenas o diabo, sem todos os outros, já está fazendo barulho suficiente para acordar todos os Jonas, se eles apenas quiserem acordar. Então, aos erros desenfreados dos tempos, os pecados dos tempos, as confusões dos tempos, as controvérsias dos tempos, todas essas coisas deveriam nos despertar. E depois, além dos tempos, há a eternidade, com todos os seus terrores e suas glórias. Há o conflito temível que está acontecendo entre Cristo e Belial, entre o verdadeiro e o falso, entre Jesus e o anticristo. Ao nosso redor há tumulto e tempestade, e mesmo assim, alguns cristãos professos são capazes, como Jonas, de adormecer nos porões do navio. Acredito, irmãos e irmãs, se estivermos espiritualmente acordados, se apenas olharmos para a condição do Evangelho em nosso próprio país, frequentemente seremos obrigados a ficar acordados literalmente durante a noite, nos revirando na cama, clamando: ó Deus, tem misericórdia deste reino atribulado e permite que a tua verdade triunfe sobre uma igreja mundana e governada pelo humanismo e os interesses de uma cultura degenerada e não pela tua palavra. Mas, infelizmente, a grande maioria dos crentes tem pouca ou nenhuma preocupação com esse assunto. Eles nem parecem notar isso, pois estão profundamente adormecidos em meio à tempestade. Observe também que Jonas estava dormindo quando outras pessoas estavam acordadas. Ao nosso redor, as pessoas parecem estar bem acordadas, estejamos nós dormindo ou não. Quando vejo o que está sendo feito por igrejas desviadas da verdade e observo o zelo e a abnegação de muitas pessoas que se dedicaram à propagação de sua falsa fé, de um evangelho corrompido, fico surpreso com o quão pouco estamos fazendo pela verdadeira fé. Será realmente o caso de Deus ter o grupo de servos mais apáticos de todo o mundo? É certo que os homens estão completamente vivos no serviço de Satanás. Então, não devemos estar apenas meio vivos no serviço do nosso Deus. Será que os adoradores de Baal clamam em alta voz: ó Baal, ouve-nos? E os devotos de Astarote gritam: ouça-nos, ó poderoso Astarote, enquanto o profeta de Jeová está deitado adormecido nos lados do navio? É assim? Será que tudo mais parece despertar todas as energias de um homem, mas o verdadeiro evangelho os paralisa? Já pensei, quando estava lendo livros escritos por homens muito bons, que a melhor coisa para fazer um homem dormir era um livro de um escritor evangélico, mas que, assim que um homem se torna infiel na fé, parece que ele acorda e tem algo a dizer que as pessoas são obrigadas a ouvir. É uma grande pena que seja assim. Assim como foi uma grande pena que todos estivessem acordados naquele navio, com exceção de Jonas. Mas temo que ainda seja verdade que aqueles que servem ao Deus vivo não estejam cheios de fervor despertador que deveria possuí-los para a honra do Senhor Altíssimo. Jonas estava adormecido, além disso, não apenas em um momento de grande confusão e quando os outros estavam acordados, mas também em um momento em que ele estava em grande perigo, pois o navio estava prestes a afundar. A tempestade estava rugindo furiosamente, mas Jonas estava dormindo. E crente, quando você e aqueles ao seu redor estão em perigo de cair em grande pecado por causa da sua vida negligente, quando sua família está em perigo de ser criada sem o temor de Deus, quando seus empregados estão em perigo de concluir que o evangelho é apenas uma farsa, porque você age como se fosse, quando aqueles que o observam
nos negócios estão propensos a zombar da profissão cristã, porque dizem que sua profissão tem pouco valor para você, quando tudo está acontecendo e há perigo iminente para a sua própria alma e para as almas dos outros. Você ainda pode dormir despreocupado? E Jonas estava dormindo quando precisava estar acordado. Ele, acima de todos os outros homens, era aquele que deveria acordar e clamar a seu Deus. Se alguém vai dormir nos dias de hoje, certamente não deveria ser o crente no Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas exigem que os cristãos sejam realmente sérios. Não conheço nenhum argumento que eu poderia reunir do tempo ou da eternidade, do céu, da terra ou do inferno, para permitir que um homem cristão seja apático e negligente. Mas se me perguntarem por que os cristãos são necessários para estarem totalmente sérios e cheios de vigor consagrado no serviço de Deus, esses argumentos são tantos que não tem tempo para mencioná-los todos. O mundo precisa de você. Almas negligentes precisam ser despertadas. Almas impuridoras precisam ser direcionadas. Almas enlutadas precisam ser consoladas. Almas jubilosas precisam ser estabelecidas. Os ignorantes precisam ser ensinados. Os desanimados precisam ser encorajados. Por todos os lados, para cada homem cristão, há um clamor sincero, e certamente, nos dias de hoje, Deus fez um homem verdadeiramente piedoso ser mais precioso do que o ouro de Ofir. E esse homem, que se abstém de um serviço sério para Deus em seu tempo como este, certamente não pode esperar que a bênção do Senhor repouse sobre ele. Verdadeiramente, a antiga maldição de Meróis pode ser pronunciada sobre o homem que, nesta era e nas circunstâncias atuais, como Jonas, desce para os porões do navio, se deita e adormece. Jonas estava dormindo, enquanto todos os pagãos ao seu redor o repreendiam por meio de suas ações. Eles estavam orando enquanto ele estava dormindo, e por fim, chegou este ponto em que o mestre do navio dirigiu-se severamente ao profeta de Deus e disse: "O que queres dizer, ó adormecido?" É realmente triste quando as coisas chegaram a tal ponto que o capitão pagão repreende um servo de Deus. E ainda temo que a igreja de Deus, se não melhorar seus caminhos, receberá muitas repreensões semelhantes por práticas e declarações pagãs. Observe as enormes quantias que os pagãos gastam em seus ídolos, templos e adoração. O homem natural serve a si mesmo, ao desejo do seu coração. Olhe quanto ele gasta com tudo isso. Ele gasta com pena? Não, pois está gastando com o que ama e deseja. Quantos deuses seculares existem no coração do homem de nossa sociedade? Mas agora pense em quão pouco gastamos no serviço do Deus vivo. É surpreendente ler sobre a quantidade de rúpias que são doadas por príncipes indianos para a adoração dos seus deuses mortos, enquanto nossas sociedades missionárias enfraquecem e a obra de Deus é interrompida de mil maneiras, porque os mordomos de Deus não estão usando o que Ele lhes confiou como deveriam. Me responda: teu dinheiro está ajudando a causa de espalhar a verdade, um solo escritura pelo mundo? Pense também no zelo fervoroso com que os seguidores de falsas religiões e de igrejas desviadas da verdade percorrem mares e terras para fazer um prosélito, enquanto fazemos tão pouco para propagar a verdade neste mundo de mentiras ou trazer almas a Jesus Cristo. Mas devemos fazer mais do que até mesmo os melhores cristãos estão fazendo agora. Caso contrário, os pagãos dirão, assim como os semipagãos em nosso próprio país dizem: se acreditássemos na beleza irresistível de Cristo, isso capturaria toda a nossa vida. E se acreditássemos na punição eterna, nos empenharíamos com seriedade, dia e noite, para resgatar almas disso. O que para mim é uma forte confirmação da verdade dessa doutrina. Não queremos nenhuma doutrina que nos torne menos zelosos do que já somos. Certamente, não queremos nenhuma doutrina que nos dê qualquer desculpa para a falta de zelo. Ainda assim, há grande força na observação que mencionei antes. Não estamos tão empenhados em salvar os homens de descer ao abismo quanto deveríamos estar.
se de fato acreditássemos que eles estão se encaminhando para essa perdição. Os mestres do navio estão novamente repreendendo os Jonas. Aqueles que acreditam no erro, aqueles que adoram falsos deuses, voltam-se contra nós e nos perguntam o que queremos dizer. Ó Jonas, Jonas adormecido, não está na hora de você acordar. Mas por que Jonas estava dormindo? Suponho que tenha sido em parte a reação após a excitação pela qual sua mente passou ao se rebelar contra Deus. Ele se cansou ao buscar seu próprio caminho mau. Então agora, depois da desobediência a Deus da qual foi culpado, seu espírito afunda e ele dorme. Além disso, é da natureza do pecado dar não sono físico, eu concordo com você, mas dar sono espiritual. Não há ópio como a prática de uma má ação. Um homem que faz algo errado é muito menos capaz de se arrepender do mal, muito menos propenso a fazê-lo. A consciência de Jonas havia se endurecido pela rejeição voluntária dos mandamentos do seu Senhor e, portanto, ele pôde dormir quando deveria ter sido despertado e alarmado. Além disso, ele desejava se livrar do próprio pensamento de Deus. Ele estava tentando fugir da presença de Deus. Suponho que ele não conseguia suportar seus próprios pensamentos. Eles devem ter sido terríveis para ele. Assim, estando zangado contra o seu Deus e completamente em um espírito errado, ele procura um canto confortável no navio, se estica e adormece, e dorme tranquilamente durante a tempestade. Ó cristão sonolento, há algo errado com você também. A consciência foi entorpecida. Receio que haja algum pecado querido que você está abrigando. Descubra-o e expulse-o. O pecado é a mãe dessa indiferença vergonhosa. Deus o ajude a se livrar disso. Irmão, estou falando com você com a maior franqueza possível, mas não mais do que eu uso comigo mesmo. Será que em minha pregação estive adormecido e dormindo? Se você descobrir que não estou sendo sincero, eu te imploro, meu irmão em Cristo, me diga e me acorde do meu sono se puder. Assim como agora eu te digo, e digo por tudo o que Deus fez por você ao salvar você pela sua graça e ao fazer de você seu servo. Não entregue sua alma ao sono, mas desperte, desperte, revista-se de força e desperte-se pelo poder do Espírito Santo, para a oração, o serviço e o deleite em seu Deus. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz.
te darei a